Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o totem morcego, ou animal de poder morcego. Pois é, não tem possibilidade de a gente falar desse ser tão magnífico e não cair um pouco pro filosófico, né? Porque a representação do morcego é sim há uma grande reflexão a ser feita, né? Primeiramente, esse ser é sim das sombras, né? Como a gente diria, é um ser das sombras. Para alguns, entende a sombra como algo negativo, né? Algo do mal. E para aqueles que já estão abrindo os olhos, entende que essa sombra pode ser também uma característica, né? Um traço nosso, né? Um traço do nosso ser. Os morcegos são das sombras porque eles realmente são totalmente adaptados, né? Diferente, por exemplo, do urso, quando a gente falou do totem urso, né? Que ele entra na caverna por necessidade, pela chegada do inverno ele tem que se recolher, e se recolher é a morte e o renascimento na primavera. No morcego não, o morcego ele tem prazer de entrar na caverna. A caverna para ele é o seu refúgio, é o seu habitat. E ele é sábio ao fazer isso, né? Ele fica protegido. E tão sábio que ele encontra o ponto mais difícil de acesso à caverna, que é os pontos altos, e por lá ele fica. Quer dizer, é um ser realmente que sabe atravessar as sombras muito bem. Você percebe que ele anda pela sombra, pela noite, e ele não encosta em nada. Dentro de uma caverna, cheio daquelas pontas, aquela dificuldade que para nós, com lanterna e com todos os equipamentos, levamos horas para fazer qualquer trajeto, aquele ser ele atravessa de ponta a ponta, sem enxergar um palmo na sua frente. Então perceba que realmente ele é a própria sombra e ele faz parte da sombra. E isso é muito sábio, né? Alguém que desperta o animal de poder morcego tem um poder de percepção muito grande, né? Além dos olhos, além da imagem. É sábio quando a gente vai conversar ou entender a situação de alguém, a gente fechar os olhos e não observar o externo da pessoa. Muitas vezes a gente observando a pessoa, olhando o jeito, o modo que se veste, a gente bate de frente com a sua máscara, com a aparência que ela exterioriza. E para enxergarmos o ser que está ali na nossa frente é preciso olhar além da aparência. Aí que entra a medicina do morcego. Claro que existem diversos morcegos, tá? Mas a característica maior do morcego é aquele que é totalmente cego, aquele que gosta de sangue, aquele que anda na caverna como se fosse nada, né? Esse ser ele traz para o detentor desse animal de poder a percepção extremamente aguçada além dos olhos. Perceba que para nós, o morcego ele tem características grotescas, né? E aqui entra já um julgamento, o que é bonito, o que é feio. Quando entramos à sombra, quando entramos à escuridão, toda beleza, toda cor, tudo que enche os nossos olhos cai por terra. O que adianta eu ser todo colorido se eu estou na escuridão e ninguém vê essa minha cor? Então a beleza estética, as características físicas acabam aí, acaba o julgamento. Na escuridão acaba o julgamento. E acaba também esse ego, né? O egocentrismo, a vontade de aparecer, a vontade de estar bem. Acaba tudo isso. Se eu estou na escuridão, eu sou igual a todos. Eu sou só mais uma voz em meio ao escuro, né? E quanto mais escuro, essa é uma sabedoria também da natureza. Perceba que quanto mais escuro habitamos, por exemplo, as cavernas ou o fundo do mar, mais estranho esses seres vão ficando, menos atrativos visualmente esses seres vão ficando. E a sabedoria é essa: estar no escuro, a aparência de forma alguma importa. O que importa é o que a pessoa, o ser é, né? O que ele transmite, o que ele transborda de energia, né? O morcego consegue atravessar os lugares mais difíceis, aqueles inimagináveis, voando em uma velocidade muito
competente e sem relar em nada, e nem em seus iguais que voam com ele. Aqui também há uma coisa interessante. Morcegos não são solitários, diferente da coruja, um ser noturno que é solitário, e outros animais que vagam pela noite costumam ser solitários. Aqui o morcego ele não é solitário, ele gosta de amigos, ele gosta de estar entre as pessoas, mas ele não gosta de estar em pessoas muito diferentes ou pessoas extravagantes demais ou que falam alto demais. O morcego ele sempre vai buscar pessoas iguais a ele, da mesma frequência, mesma energia, mesmo pensamento, semelhantes atitudes. Por isso que a gente vê muito assim os góticos, né, representados por morcegos, e é uma sabedoria. Veja que os góticos, eles conseguem, pessoas da noite, conseguem conviver bem entre elas, se amam, se agrupam, mas quando é para lidar com as pessoas no dia a dia, a dificuldade aparece, né? A comunicação fica com problema, às vezes a pessoa é isolada da família, às vezes a pessoa não consegue se comunicar bem ou se expressar bem aos outros, porque o pensamento dela tá numa frequência um pouco diferente do que as pessoas do cotidiano, falando de coisas aleatórias. O pensamento de alguém da noite acaba indo muito pro filosófico e a dificuldade de se comunicar com o aleatório é imensa. Então perceba que o morcego sim representa bem as pessoas da noite, as pessoas de preto, os vampiros, é uma representação perfeita. Mas aqui não há mal, aqui não é essa coisa de sombra e luz, de bem e mal, não é isso, né? É apenas como nós que também vagamos pela noite, e inclusive da nossa alma, quantas vezes a gente não cai e mergulha numa tristeza profunda e somos obrigados a emergir para poder seguir com a vida. E dependendo da escuridão, a dificuldade é enorme. Tem pessoas que não conseguem mais sair dessa escuridão. Tem pessoas que mergulham tão fundo que se veem, né, sufocadas por essa escuridão. E a escuridão pode sim ser transferida para tristezas, angústias, preocupações, aflições, grandes perdas, enfim, todo tipo de coisa que nos leva para baixo, né? Nos leva para a escuridão. Quanto mais fundo o abismo, mais escuro ele se torna. E nós não temos ferramentas fáceis para sair desse abismo. O morcego ele consegue mergulhar no abismo e lá do outro lado sair íntegro. E até ser um prazer para ele ter feito isso. Para nós, cada abismo que mergulhamos parece que vai nos engolir. E quando temos as ferramentas do morcego, nós conseguimos atravessar grandes abismos e saímos até melhor deles. É a característica de ser realmente esse guerreiro, né, que mergulha e sai cada vez melhor, mais experiente, mais preparado, com um pensamento mais profundo em cada abismo que mergulha. Ao contrário do outro, que quando mergulha no abismo pode sair extremamente depressivo ou adquirir uma depressão nessa queda ao abismo e não conseguir sair de lá, não conseguir lutar contra isso. Ser algo tão sufocante, o vazio e o oco interno tão grande que sair do abismo se torna algo inimaginável para a pessoa. Parece que em algum ponto ela se tornou parte daquele abismo, mas aí sim é o abismo obscuro, né? É o abismo obscuro porque traz consigo uma sensação terrível, né? Uma desoladora. Eu posso mergulhar no abismo e de lá trazer grande sabedoria, né? E mergulhar naquela escuridão de mim e me conhecer, porque através da minha observância eu também me conheço, e do outro lado renasço, né? Uma pessoa muito mais preparada, com ferramentas e preparado também para mergulhar cada vez mais na escuridão, se for necessário. Não temos que mergulhar em escuridões, mas em algum momento da nossa vida a escuridão vai se apresentar a nós. E estamos preparados ou não para lidar com ela, né? Aqui volto a dizer que existe sim vários morcegos, né? Existem os frutíferos que você pode ver que são até mais amigáveis, a fisionomia mais amigável, né? E também há essa sabedoria, né, de que os seres que estão em terra e que convivem de algum modo não podem ser tão assustadores ao outro animal, né? Aqui a gente meio que se tolera e a gente se aceitou em nossas fisionomias, né? Todos os seres, nós conhecemos os seres, entendemos a fisionomia deles, podemos gostar ou não, mas é o modo mais amigável
que o ser pode expressar sua fisionomia para o mundo, né? A inteligência, né, do seu corpo, da sua biologia colocada para fora. Mas quando não há necessidade da aparência, sim, esses animais adquirem formatos muito mais para a sua sobrevivência do que para agradar aos olhos do outro, né? O morcego, ele não tá nem aí para as cores. A gente fala que o mundo é lindo, o mundo é belo, o mundo é colorido, o mundo é cheio de luz. Para o morcego isso não há interesse nenhum. E para ele pode ser até visto como algo banal. O mundo dele é a base de percepção. Cada vez que ele solta um barulho, um ruído, aquela percepção vai e volta até ele. Ele sabe se ele pode continuar indo ou não. Então ele é um animal da percepção. O mundo para ele é baseado nisso, em vibrações que chegam até ele. Esse é o mundo dele. Para você ver como esse mundo pode ser tão diferente para as pessoas e para os seres, né? A minha visão de mundo pode ser uma, a visão do meu irmão pode ser totalmente diferente. Para algumas tribos, o morcego ele é visto também como a morte e o renascimento, né? Por ele ir para a caverna e sair da caverna, por ele ficar de ponta cabeça, assim como o nascimento de uma criança, né? A criança ficar de ponta cabeça nesse momento. Eu não consigo, eu tentei me conectar a essa sabedoria, entender, compreender, levar como uma verdade interior, mas eu não consegui enxergar esse traço no morcego de morte e renascimento. Eu enxergo a morte e renascimento muito mais no urso, que é obrigado a ir para a caverna. Seria mais ou menos a ideia da nossa velhice. Somos obrigados a entrar nesse momento na nossa vida, né? E ele praticamente se mingua dentro da caverna, né? O momento de hibernação dele é o momento da morte. E quando ele sai da caverna na primavera, é esse renascimento. Eu enxergo a morte e o renascimento melhor no urso do que no morcego, porque o morcego, na verdade, ele frequenta a sombra, né? Ele não é obrigado a ir para lá. Então, se o morcego, se essa escuridão fosse vista como morte, ao meu ver, o morcego dançaria com a morte, entende? Se fosse visto para mim, se essa caverna fosse a representação da morte, o morcego dançaria com ela, né? Não é um ser que entra para a caverna para minguar, para se enfraquecer. É um ser que entra para se fortalecer, né, para ganhar força, para estar no seu melhor momento. É aquela pessoa que, para se sentir conectada, vai pro teu quarto e apagar a luz. Aí sim consegue ter todas as percepções, visão, pensamento, conexão. É mais ou menos isso, né? Nem todos têm uma conexão boa com luzes, com o sol raiando. Muitos precisam da noite, né, para se fortalecer, rejuvenescer. E é uma grande sabedoria da nossa vida, da nossa jornada também, essa noite que vem para trazer o descanso necessário, né? Aí sim entra a morte e o renascimento, que a representação da noite, do nosso sono noturno, pode ser uma representação da morte, né? A gente chegar à noite cansado e deitar o corpo e apagar. No outro dia a primavera vem, né? E a gente desperta, e sim pode haver sim esse entendimento. Mesmo assim, o morcego é o contrário, é o oposto. Ele não desperta na primavera, né? Ele não vai andar com o sol raiando por aí. Ele vai sempre preferir a sombra. A sombra o deixa oculto, o deixa profundo. Aquelas pessoas, quem tem esse animal de poder, dificilmente é uma pessoa barulhenta e que gosta de música alta. Música alta deixa o morcego desorientado, som muito alto perturba o morcego. Então alguém que traga essas características latentes, dificilmente vai gostar de som alto, vai achar perturbador, vai se sentir mal, vai se sentir incomodado. Sempre vai buscar o volume perfeito. Existe sim a sabedoria da música com o morcego, mas é a sintonia da música, a sintonia dele, né? Então sempre haverá um volume perfeito que não é alto. Eu preciso usar o volume e a música como uma espécie de trilha sonora para minha vida, e não para entorpecer os meus sentidos e o meu entendimento. Chegar um momento até que eu não consigo mais pensar em nada, refletir em nada, porque o som, ele abafou tudo. Não. O morcego, ele tem o som e ele fala pouco. É um ser que realmente, com poucas palavras, ele consegue se orientar. Então pensa a sabedoria desse ser. Um som aqui, ele já sabe para que direção tem que ir, assim ele vai o caminho todo perfeitamente, como um grande mestre. Ele
trilha a sombra, atravessa a sombra com poucas palavras e não encosta em nada, chega do outro lado íntegro. Então, existe a música na escuridão, né? O morcego, ele ecoa a sua música, e essa vem a sabedoria para nós também, de termos a nossa trilha sonora, né? Encontrarmos a música, e música realmente, literalmente, colocar música, né? Um pouco de música na nossa vida, para também dar um pouco de sentido à nossa vida. Às vezes o silêncio demais pode ser aterrador, né? O morcego, se ficar totalmente em silêncio, ele perdeu o sentido dele e não poder mais ecoar. No primeiro voo, ele vai encontrar o fracasso, né? Ele vai bater, ele vai cair, né? Então, a sabedoria do morcego é falar apenas o suficiente e necessário, né? Sem excesso, sem exagero, sem atropelar as palavras, e esperar as respostas, né? O morcego, ele envia e ele aguarda a resposta chegar até ele, né? Toda vez que ele manda um sinal, ele espera o sinal voltar para ele saber onde ele está e o que ele tem que fazer. Assim é nós, né? Essa sabedoria também de quando emanarmos uma palavra, um pensamento, um direcionamento, temos essa sabedoria de aguardar que venha o retorno, que a gente não fique ansioso, mandando mais e mais pensamentos para tentar, né, obter uma resposta pela insistência, entende? Então a sabedoria do morcego traz sim essa visão de que com calma, com poucas palavras, mas com uma grande confiança, a gente consegue fazer grandes coisas, inclusive atravessar as sombras. Bom, pessoal, esse é um animal realmente de uma profundidade muito grande, poderíamos ficar aqui durante muito tempo falando sobre ele. Mas eu acredito que o que falamos aqui já é suficiente para a gente ter uma reflexão, se a gente quiser essa meditação com ele, né? Eu acredito que seja necessário. Se você quiser se comunicar, se conectar com o morcego, não faça de olhos abertos. Não adianta, esse ser não aparece para você em olhos abertos. Ele aparece para você de olhos fechados e com poucas visualizações. Você não precisa mentalizar a caverna, porque ele não mentaliza a caverna. Ele apenas vaga pela escuridão. Então, de olhos fechados, vendo essa tela negra diante dos nossos olhos, é o habitat perfeito para o morcego. Imagina então para o espírito, né, desses animais. Quer se comunicar, quer se conectar com o morcego? Escureça o seu ambiente e feche seus olhos, tá? Tente silenciar o máximo possível os seus pensamentos e tenha confiança no mínimo daquilo que você direciona. Se você já tem esse animal, provavelmente você tem uma característica ou outra dessas que eu citei no vídeo. Bom, pessoal, gratidão. Ui! Gratidão a todos vocês. Sejam profundamente abençoados e até muito breve.